Hein? Sabe quem não vai ser, pelo menos a tendência agora que não seja? O Gustavo Lima, que Não, é. seria um nome, e parece que a União Brasil quer levá-lo para ser candidato ao Senado por Goiás em 2026. União Brasil, então, quer Gustavo Lima como candidato ao Senado por Goiás em 2026. União Brasil negocia com o sertanejo para que ele concorra nas eleições do ano que vem. A proposta é que o cantor dispute uma vaga por Goiás e apoiar o candidato do governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, para o Planalto. Parte do União Brasil já confirma que Gustavo Lima está na disputa. Ele já declarou apoio ao Caiado, o Gustavo, e para o UOL, a assessoria do cantor confirmou que ele vai participar do lançamento da candidatura de Caiado à presidência, marcada para o dia 4 de abril, uma festa em Salvador, na Bahia. No entanto, ele disse que ainda não decidiu se vai se filiar à União Brasil e nem se vai disputar essa vaga no Senado. O partido quer evitar um embate interno, embora parte do diretório prefira outros nomes para a presidência. Internamente, o consenso é evitar conflitos com a ACM Neto, que endossou a candidatura do governador de Goiás. Davi Alcolumbre, presidente do Senado, seria um dos obstáculos à candidatura de Caiado e, por isso, não deve ir à festa em Salvador. As candidaturas e filiações à União Brasil estão sendo chanceladas pelo ACM Neto. Então, Gustavo Lima, namorado pela União Brasil para o Senado em 2026. Coach, lá por Goiás. Olha, rapaz, que ponto que nós chegamos. Estamos aqui discutindo Gustavo Lima, Pablo Marçal, Ronaldo Caiado. O cenário para 2026 não é dos mais animadores, vamos falar a verdade. Sabe? Se a gente pegar a primeira eleição para presidente, a primeira eleição direta depois da ditadura, em 1989, havia um monte de candidatos, 15, 20, sabe? Mas pô, tinha Brizola, Lula, Ulisses Guimarães, Mário Covas. Agora nós estamos falando dessas figuras. Hoje eu li que no noticiário que o União Brasil vai levar vai Gustavo Lima e o Pablo Marçal. Os dois se acertaram para entrar na União Brasil. Vai ser uma maravilha. Vai. Sabe? E o Lauro Jardim ontem disse que ele tinha desistido da política. Hoje já as notícias dizem que ele pode ser candidato ao Senado. Mas você já imaginou, rapaz, se realmente esses nomes se confirmarem, como é que vai ser a escolha em 2026? O E também, de eleitor... outro lado, com o Lula do jeito que está e o Bolsonaro também, corremos o risco de não ter candidato competitivo em 2026 de nenhum Não dos é? dois lados. Sem Lula e sem Bolsonaro não aparece ninguém que seja competitivo. Se o Bolsonaro não abre espaço, o presidente Lula também não definiu quem vai ser o É, não? sucessor. Tem uma briga interna, né, do Rui Costa e do Haddad ali no governo, a gente acompanha isso. Vamos chamar aqui o Felipe Pereira, o Felipe está acompanhando de perto as questões todas. Ô Felipe, e o Gustavo Lima, só para te colocar nesse assunto aqui, era outra a sua pauta, mas vamos te colocar já que você tem informação sobre o percentual dele nas pesquisas também, né? Ele está pontuando, né, ô Felipe? Boa tarde. Oi para você, oi para ti, oi para todos, tudo bem? Então, o Bem. Gustavo Lima pintou muito grande, né? Ele pintou com 2 dígitos na primeira pesquisa e todo mundo se empolgou com ele, mas na segunda, foi do Instituto Paraná, ele decepcionou quem é líder do Centrão. Eles esperavam o desempenho dele de 2 dígitos e ele deu 5,1. E eles disseram que é um cara que não se sabe qual que é o tamanho do compromisso político, e daí isso se remete ao Luciano Huck. E ainda tem um percentual muito baixo. Então fica difícil embarcar numa canoa de alguém que você não sabe se vai até o final e que pontua tão pouco. Aquela primeira impressão positiva meio que se esvaziou. Ô Andresa, e aí? O Gustavo Lima, a gente sabe que ele arrasta multidões para os shows, né? E muita gente movimenta, faz shows no interior do Brasil. Aliás, faturou uma grana enorme, né, de prefeituras nesses shows. E agora se coloca como candidato a político, né? Primeiro como possível candidato à presidência, agora como candidato ao Senado em 2026. Pois é, se for candidato, vai ter que abrir esse patrimônio aí para passar pelo escrutínio, tanto da Justiça Eleitoral quanto da imprensa, e a gente vai ver de onde é que vem esse dinheiro aí do Gustavo Lima, que já andou meio enrolado aí com uma questão de bets. A gente tem que avaliar o seguinte: a entrada de pessoas na política ela é importante, a política precisa se renovar, os partidos precisam buscar pessoas que possam, né, renovar ali os partidos e tal. O problema é quando você traz para a política alguém só por conta da visibilidade que ela tem. E aí a gente viu o que aconteceu na eleição municipal de São Paulo com o José Luiz da Atena. Foi uma tragédia.
né? O Datena está acostumado a ficar ali na televisão, falando mal de todo mundo, apontando o dedo para todo mundo, e quando foi para ser candidato, estava extremamente despreparado, não tinha uma proposta, não sabia defender uma ideia, não conhecia a cidade de São Paulo. Então, foi lamentável aquilo. Então, se as pessoas querem entrar na política, se o Gustavo Lima quer entrar na política, que ótimo, a política precisa de nomes mesmo, mas ele tem que se preparar, ele tem que estudar, ele tem que conhecer, né, a Constituição, tem que entender o país, quais são os seus projetos, quais são suas propostas, por que você quer entrar na política, e aí você vai se preparando, aí tem vários movimentos aí, inclusive da direita ou da esquerda, que preparam as pessoas para entrar na classe política. Tabata do Amaral passou por esses movimentos, outros políticos também, como o Luciano Huck, que foi citado aqui, ele foi se preparar, ele foi estudar, ele reuniu um grupo de pessoas interessantes ali em volta dele para poder estudar o país e saber o que ele poderia apresentar, e no final decidiu que não iria entrar ali por pressões familiares e econômicas, porque aí também você tem toda uma questão ali de você estar exercendo um cargo público. Então, todo mundo que quiser entrar na política precisa entender que a política não é um lugar para brincadeira. A política muda a vida das pessoas, a política é importante e não dá para que a política seja tão tratada dessa forma, né, de conveniências, porque isso prejudica, né, todo um país que precisa acreditar na política, saber votar direito, escolher os seus candidatos, porque isso vai refletir na vida de todo mundo. Então, o preço do alimento está caro, a responsabilidade é de quem escolheu esta proposta deste governo, que não apresentou proposta nenhuma na eleição. O Lula disse durante a campanha que só ia apresentar a proposta dele depois que ele fosse eleito. O eleitor aceitou essa condição e agora paga o preço disso. Verdade. Felipe, temos tempo para falar rapidinho aqui sobre a bancada evangélica. Tem uma disputa interna aí também. Posso diga só lá. falar um negocinho do Gustavo Lima? Esse movimento de ele sair para o Senado já era esperado pelo bolsonarismo. Eles entendem que o Caiado quer antecipar a discussão da cúria presidencial, porque ele tem que fazer um nome, e para ser o nome da direita tem que ter a anuência do Bolsonaro. Então, quanto mais cedo ser a discussão, é melhor para o Caiado. E o Gustavo Lima e o Caiado sempre foram próximos, ele imaginava que ele seria ao Senado, mas trazendo a discussão para mais cedo favorece a exposição do Caiado, que, como tu falou, está para lançar para a candidatura em Salvador. Boa. Agora